Olá, amigos. Dando continuidade ao módulo 3 do nosso curso Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, teremos hoje nossa aula número 21, com o tema A Visão de Deus. Nossas aulas, nossos textos independentes e nossos e-books encontram-se à disposição em nosso blog Kardec Sempre, https://kardecsempre.blog. Veremos hoje um tema muito interessante, a visão de Deus. Esse texto está na Gênese, no capítulo 2. Vamos ver o item 31. Se Deus está em toda parte, por que não o vemos? Vê-lo-emos quando deixarmos a terra? Tais as perguntas que se formulam todos os dias. Então, a dúvida é, se Deus existe, como é que a gente não vê? Não é por que a gente não vê? E se nós vamos vê-lo quando a gente deixar a terra? Então, Kardec vai responder. A primeira é fácil responder. Por serem limitadas as percepções dos nossos órgãos visuais, elas os tornam inaptos à visão de certas coisas, mesmo materiais. Alguns fluidos nos fogem totalmente à visão e aos instrumentos de análise. Entretanto, não duvidamos da existência deles. Vemos os efeitos da peste, mas não vemos o fluido que o transporta. Vemos os corpos que, em movimento sob a influência da força de gravitação, mas não vemos essa força. Hoje, então, nós temos muito mais situações em que a gente não vê o que está causando determinado efeito. A gente muda o canal da televisão usando um controle remoto, sem ver o que está indo do controle até a televisão. Ou para abrir uma garagem, a gente aperta o botão e o portão da garagem abre. Então, na realidade, nós convivemos hoje com muitas coisas que a gente não vê. A gente sabe que existe. Então, diz Kardec, os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Aqui compensa a gente dar uma paradinha e ver o que significa essa visão espiritual. Porque pode passar a impressão de que o espírito tem um olho para ver. E não é essa a realidade. Nós sabemos que o nosso perispírito é um aglomerado de fluidos que são retirados do fluido cósmico universal. Então, nesse perispírito, nesses fluidos, não existem órgãos. Esses fluidos fazem a intermediação entre a vontade do espírito e o corpo físico. Ou, no caso de ser um espírito errante, do espírito com o meio ambiente em que o espírito está. Então, não existe no perispírito um órgão, um olho, uma boca, um coração, não existe nada. E muito menos poderia existir um olho no espírito, que é imaterial. Então, não existe um olho no espírito quando está desencarnado. Quando se fala visão espiritual, é que de fato o espírito enxerga, o espírito vê, mas ele vê por todo o espírito. Caso é um ponto que recebe a luz de todos os lados. Ele vai ver de todos os lados. Ele vai ouvir de todos os lados. Não existe um ouvido no espírito. Não existe uma boca no espírito. Né? Aliás, espírito, para se comunicar, a comunicação é mental. Né? Não existe uma boca para ele ficar falando. Ele não tem um pulmão para expelir o ar e produzir som na laringe, ele não tem laringe. Então, toda a comunicação dos espíritos é feita mentalmente. Né? Então,
entendamos que quando fala aqui unicamente com a visão espiritual, é esse tipo de visão, a esse tipo de visão que Kardec está se referindo. Mas continuemos. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Dar-se-á que ela o veja logo após a morte? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo nos podem instruir. Ninguém vai saber responder isso, né? Quem pode dizer para a gente assim, nós vamos ver Deus logo após a nossa morte, é quem está lá do outro lado, morreu e o corpo morreu e ele sabe se viu Deus ou não viu Deus, né? Então, é por elas sabemos que a visão de Deus constitui privilégio das mais purificadas almas, e que bem poucas, ao deixarem o envoltório terrestre, se encontram no grau de desmaterialização necessário a tal efeito. Uma comparação vulgar o tornará facilmente compreensível. Uma pessoa que se ache no fundo de um vale, envolvido por densa bruma não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa que passa pela bruma, ali pelas nuvens, percebe que está fazendo o sol. Se entra a subir, se começa a subir a montanha, à medida que for subindo, o nevoeiro vai se tornando mais claro e a luz cada vez mais viva. Contudo, ainda não verá o sol. Só depois que se haja elevado acima da camada de nuvens brumosa e chegado a um ponto onde o ar esteja perfeitamente límpido, ela contemplará o sol em todo seu esplendor. Então, Kardec faz aqui uma comparação, né? Quanto a gente vê Deus tão logo desencarne, com alguém que está no sopé de uma montanha, cheio de nuvens, de neblina, e a pessoa não enxerga o sol, porque a neblina está bloqueando o sol. Ele vê um clarão, sabe que existe um sol lá em cima, mas ele não consegue ver. E ele vai subindo. E conforme ele vai subindo, o ar vai ficando mais puro, ele vai vendo mais luz, mas ele só enxerga a luz plenamente, o sol plenamente, a hora que ele se livrar de todas as nuvens, de toda a neblina, né? Aí então ele vai estar enxergando plenamente o sol. Vamos lá. Agora ele vai complementar a comparação. O mesmo se dá com a alma. O envoltório perispirítico, conquanto não seja invisível e impalpável, é com relação a ela verdadeira matéria, ainda grosseira demais para certas percepções. Ele, porém, se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. Então, aí está o nosso grande segredo. O perispírito, formado pelos fluidos, ele é invisível para a gente não consegue ver. Mas em comparação com a alma, que é imaterial, ele é uma matéria, né? E normalmente, esse perispírito, esse conjunto de fluidos que envolve o espírito, ele reflete os nossos valores morais, ele reflete os nossos valores éticos. Reflete, não é que reflete uma luz, por exemplo, né? Bate alguma coisa em volta. Ele é determinado pelos nossos valores morais. Quanto pior os nossos valores morais, quanto mais vícios, quanto menos virtudes nós temos, mais grosseiro, mais opaco é o nosso perispírito. E quanto mais valores éticos e morais nós temos, mais transparente, mais clarinho, menos denso é o nosso corpo espiritual. Continua Kardec. Ele, porém, o nosso perispírito,
se espiritualiza à proporção que a alma se eleva em moralidade. Ou seja, o espírito vai se elevando em moralidade, vai superando os seus vícios, vai desenvolvendo suas virtudes, e isso vai influenciando, vai refletindo no corpo espiritual, no perispírito, e esse perispírito vai ficando então menos denso, vai ficando mais sutil, não é? Então, as imperfeições da alma são quais camadas nevoentas que lhe obscurecem a visão. Cada imperfeição de que ela se desfaz é uma mácula a menos. Todavia, só depois de se haver depurado completamente é que goza da plenitude das suas faculdades. Então, é necessário que nós nos livremos de todos os nossos vícios, nossos maus hábitos, as nossas paixões exageradas, todo o nosso apego à matéria, toda a nossa valorização da matéria, em detrimento do valor espiritual. Então, quando nós superarmos tudo isso, nós estaremos com um perispírito extremamente transparente, perfeitamente sutil, sem qualquer impedimento para a visão do espírito. Então, aquele bloqueio nevoento que existia em torno do espírito, dificultando a sua visão, esse impedimento vai desaparecer. E então, naturalmente, o espírito, que aí já será perfeito, aí já será puro para chegar nessa condição, terá a possibilidade, então, de ver Deus. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Pelo fato de não o verem, não segue que os espíritos imperfeitos estejam mais distantes dele do que os outros. Esses espíritos, como os demais, como todos os seres da natureza, se encontram mergulhados no fluido divino, o fluido cósmico universal, do mesmo modo que nós estamos mergulhados na luz. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de ver a Deus. Quando o nevoeiro se dissipar, ou seja, quando nós limparmos nosso perispírito, desenvolvemos virtudes, então nós veremos Deus resplandecer. Para isso, não é preciso subir nem procurar Deus nas profundezas do infinito. Nós já vimos que Deus está em todo o universo, porque a inteligência de Deus, o amor de Deus, Deus em si, está junto com o fluido cósmico universal. E isso faz com que ele esteja em todo o universo. Desimpedida a visão espiritual das belidas, belidas são manchas que a gente tem na córnea. Então, desimpedida a visão espiritual das manchas que obscureciam a visão, eles o verão de todo lugar onde se achem, mesmo da terra, porquanto Deus está em toda parte. Então, tão logo nós vençamos os nossos vícios, que desenvolvamos todas as virtudes, que nos tornemos espíritos perfeitos, então nós teremos a visão de Deus. Continua Kardec. O espírito só se depura com o tempo, sendo as diversas encarnações o alambique de cujo fundo deixa de cada vez algumas impurezas. Com o abandonar o seu invólucro corpóreo, quando o corpo morre, o espírito sai, né? Os espíritos não se despojam instantaneamente de suas imperfeições. Razão porque, depois da morte, não veem a Deus mais do que o viam quando vivos.
Então, não é porque morreu que ficou bom, né? Não é porque morreu que acabaram-se as imperfeições. Não é porque morreu que os vícios foram superados. Então, é por isso que nós temos muitas encarnações, por dois motivos, né? O primeiro, para a gente ir superando nossos vícios. E o segundo, para a gente desenvolver as virtudes, as qualidades, que vão substituindo os nossos vícios. Então, as duas coisas ocorrem simultaneamente. Enquanto nós desenvolvemos virtude, nós superamos os vícios. Com as encarnações, as múltiplas encarnações, a gente vai, mesmo que de forma mais lenta ou mais rápida, alguns, a gente vai fazendo essas trocas de vício por virtude, até que vai chegar um momento em que nós vamos estar depurados. Então, à medida que os espíritos se depuram, tem de Deus uma intuição mais clara, começa a ter uma compreensão melhor do que seja Deus, né? Não o veem, mas compreendem-no melhor. A luz é menos difusa. Quando, pois, alguns espíritos dizem que Deus lhe proíbe respondam a uma dada pergunta, não é que Deus lhes apareça ou dirija a palavra para lhes ordenar ou proibir isso ou aquilo. Não. Eles, porém, o sentem, recebem os eflúvios do seu pensamento, como nos sucede com relação aos espíritos que nos envolvem em seus fluidos, embora não os vejamos. Prossegue Kardec. Nenhum homem, consequentemente, pode ver a Deus com os olhos da carne. Se essa graça fosse concedida a alguns, só o seria no estado de êxtase, quando a alma se acha tão desprendida dos laços da matéria que torna possível o fato durante a encarnação. Então, seria possível ver Deus, o espírito já com aquele espírito totalmente limpo, um espírito que já tivesse só valores bons, encarnado, ele poderia ver Deus, poderia se entrasse em êxtase, né? E em êxtase, o desprendimento da alma do corpo é muito grande, né? Os laços se tornam mais fracos. Então, nesse êxtase, ele poderia ver a Deus, né? Mas, é claro, se fosse um espírito sem vícios, com todas as virtudes. Tal privilégio, aliás, exclusivamente pertenceria a almas de eleição, encarnadas em missão, que não em expiação. Então, o que me ocorre de momento, quem poderia ver que encarnou aqui entre nós seria Jesus, né? Então, Jesus, em êxtase, ele conversaria com Deus, ele veria Deus, né? Nós ainda estamos um pouquinho longe disso, né? Porque teria que ser um espírito puro, necessariamente, porque ele já não teria nenhuma ligação com a matéria, nenhum vício, né? Então vamos lá. Mas, como os espíritos da mais elevada categoria refulgem de ofuscante brilho, pode dar-se que os espíritos menos elevados, encarnados ou desencarnados, maravilhados com o esplendor de que aqueles se mostram cercados, suponham estar vendo o próprio Deus. É como quem vê um ministro e o toma pelo soberano. Então, qualquer espírito puro, né, perfeito que apareça para a gente, mesmo espíritos bons, já vão ter muito mais luz, né? Um espírito bom, já mais avançado, já mais próximo do espírito puro, ele já vai ter uma luz muito forte, muito brilhante. E uma pessoa desencarnada ou encarnada mesmo, mas espírito imperfeito, que visse um espírito desses, acharia que é Deus, porque o brilho é muito grande,
e é muito fulgurante, então ele poderia achar que estava vendo Deus, quando na verdade estaria vendo um ministro de Deus. Para encerrarmos essa aula, vejamos o que Kardec diz sobre a aparência de Deus àqueles que conseguem enxergá-lo. Então pergunta Kardec, sobre que aparência se apresenta a Deus aos que se tornaram dignos de vê-lo? Veja bem, aqueles que se tornaram dignos. Será sob uma forma qualquer, sob uma figura humana, ou como um foco de resplendente luz? A linguagem humana é impotente para dizê-lo, porque não existe para nós nenhum ponto de comparação capaz de nos facultar uma ideia de tal coisa. Somos quais cegos de nascença a quem procurassem inutilmente fazer compreendessem o brilho do sol. A nossa linguagem é limitada pelas nossas necessidades e pelo círculo das nossas ideias. A dos selvagens não poderia descrever as maravilhas da civilização. A dos povos mais civilizados é extremamente pobre para descrever os esplendores dos céus. A nossa inteligência é muito restrita para compreender, e a nossa vista, por muito fraca, ficaria deslumbrada. Então, é uma situação assim, quem vê Deus, que é o Espírito puro, não teria palavras que nós entendêssemos, não teria como explicar. Então, na realidade, nós não temos condições para entender o que seja Deus, nós não temos condições de entender se Deus tem uma aparência, se Deus... Porque nem a linguagem que os espíritos superiores utilizam nós conseguimos entender. E eles não teriam palavras de nosso uso, que nós entenderíamos, que fossem capazes de explicar o que eles veem, como eles veem Deus. Kardec compara como é que ele vê Deus, não é? Nós ainda não temos condições para compreender isso, para entender. Nossa linguagem é pobre, porque nossa linguagem é consequência do mundo que nós vivemos e do que nós somos. Terminamos aqui essa aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E os textos da doutrina espírita utilizados nessa aula, eles foram retirados da Kardecpédia ou da Kardec Play. Conheçam os projetos do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, do IDEAC. Vale a pena dar uma navegada no IDEAC, utilizar sempre a Kardecpédia, ouvir os vídeos da Kardec Play. Um abraço para todos, fiquem com Deus, muita paz.